Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos chegando aí para mais um programa do Radar Podcast. Como sempre, iniciando o nosso programa de hoje, pedindo para você compartilhar nossas publicações, para você curtir. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que a gente tenha um alcance maior das nossas publicações. Hoje vou estar recebendo aí um companheiro de luta, né, da categoria metroviário, um companheiro que é histórico na categoria e na luta contra a privatização do metrô, né? Tem se dedicado aí a essa luta, já foi demitido, já foi reintegrado e tem resistido nessa frente ao companheiro Dagnaldo. Então hoje nós vamos fazer esse bate-papo aí, vamos conversar, né? Nós temos falado muito aqui dos trabalhadores dos Correios, já recebemos aqui, né, a pessoal da moradia para falar também sobre a resistência no movimento de moradia. Já recebemos aqui a pastora Cris aqui para falar dos projetos dentro da igreja, de como a igreja tem enfrentado, né, o analfabetismo, os projetos sociais. Então hoje nós recebemos esse companheiro que é um companheiro aí que tem resistido na luta, na organização com os trabalhadores metroviários, é o companheiro Dagnaldo. Dagnaldo, é com você, se apresente aí para nossos companheiros e companheiras que irão nos assistir, que estão acompanhando aí o Radar Podcast em seus programas. Bom, boa tarde aí a todos, né? Primeiro agradecer aí, não só o convite para a gente estar participando, mas também o apoio que nós tivemos na última eleição, dos companheiros da Intersindical, não é? E dizer que a gente está querendo ocupar todos os espaços de tudo quanto é mídia, né? Para poder fazer a discussão com a população e com a companheirada aí sobre essa questão da privatização, da terceirização. E estamos à disposição, no momento que quiser, para a gente poder fazer esse bate-papo aí. Perfeito, Dagnaldo. Dagnaldo, quanto tempo você tem de metrô? Ó, Riba, eu tenho alguns anos, eu tenho 37 anos de metrô, né? Entrei em 88, né, como operador de trem, né? Estou operador de trem até hoje, né? Tive em algumas gestões do sindicato, tive fora em algumas, né? A primeira gestão minha foi depois de 12 anos que eu estava na empresa, a gente tinha o trabalho de base lá, e aí a gente, na época nós estávamos até militando junto, eu acho, né, na SS, e a gente compôs uma chapa na época, né, junto com os companheiros que hoje são os companheiros do PCdoB, né? Nós entramos numa chapa junto com eles. Depois de um tempo, nós saímos, né, dessa chapa, compomos com alguns companheiros mais à esquerda e estamos nessas idas e vindas na diretoria, né? Na maioria das vezes, nesse período, fiquei na base trabalhando e até chegar nesse último período, que há 6 anos atrás, eu falei, ó, eu acho que já deu meu tempo e tal. Aí parei, e aí depois de 3 anos voltamos, né? Onde a gente teve uma gestão, onde a companheira Camila Lisboa encabeçou a chapa, né? Depois de um plebiscito que nós fizemos na categoria, ganhamos a eleição. Eu estou ainda, né, secretário-geral até hoje, né? A gestão acaba dia 6 de novembro. E aí nós tivemos uma outra eleição agora, no final desse mandato, onde a proposta da companheirada era que eu fosse encabeçar a chapa, né? E fiz isso e nós ganhamos a eleição. Lembrando, né, o Riba, que há 9 anos atrás, nós fizemos uma tese, o nosso grupo, particularmente eu que fiz a tese, e depois foi defendida por todo o grupo, onde o sindicato a eleição era proporcional e era colegiada, né? Nós não tínhamos presidente, né? Era uma coisa muito mais democrática. E na época eu fiquei muito contente da tese ter passado, porque acho que era um exemplo de democracia dentro do sindicato, né? Que eu sei, uma coisa que a gente sempre defendeu, a proporcionalidade desde, né, há muito tempo, dentro do Guaraná de Rolha, né, a gente defendia isso. E o colegiado, na minha opinião, era uma forma da gente fazer uma direção mais democrática, né? Infelizmente, depois de 6 anos, nenhum outro congresso teve uma proposta de voltar ao presidencialismo, e junto com essa proposta de voltar ao presidencialismo estava também
a proposta de acabar com o colegiado, de acabar com a proporcionalidade, desculpa. Infelizmente, na minha opinião, passou. E aí a gente teve que se adequar a isso, né? E por isso hoje a gente foi eleito, né? Uma eleição bastante disputada, mas assim, cara, eu sempre digo, eu gosto de ressaltar muito isso. Digo, você participou lá, alguns companheiros da Intersindical nos ajudaram bastante na eleição, e o espírito democrático que teve. A gente acompanha algumas eleições aí, ao longo que acontece aí no movimento sindical, a gente vê coisas absurdas. Ali nós tínhamos 4 chapas e nós não tivemos um empurrão. Tem discussões e tudo, mas não teve um empurrão lá. E acabou a eleição, estamos todo mundo conversando de novo. E assim, uma democracia muito boa mesmo porque a gente entende, não é que o inimigo não é, nós não somos inimigos de classe, né? Nós somos adversários, pensamos diferentes em alguns pontos, mas temos um inimigo em comum e vamos ter que fazer essa luta, que é essa luta que você falou no começo, contra a privatização, contra a terceirização, e aí vai. Até porque, né, Dagnaldo, a luta, ela não é, a eleição ela faz parte do processo de luta, mas ela não é o fim da luta, né? Quando você está num processo eleitoral, você tem que entender que após esse processo eleitoral, você vai encontrar com todos esses companheiros que estão em chapas opostas, seja na luta do dia a dia, na luta contra a privatização, contra a terceirização, numa campanha salarial, ou mesmo dentro do setor de trabalho, né? Porque quando nós disputamos uma eleição sindical, nós somos da mesma empresa, normalmente estamos às vezes dentro do mesmo setor de trabalho, dependendo da empresa, né, dentro ali da mesma fábrica, né? Então, eu acho que esse respeito, ele tem que ter. Infelizmente, algumas categorias acabam extrapolando e ultrapassando os limites, né? Mas essa democracia que tem nos metroviários, que tem em Correios, né? O Correios também é um sindicato que tem muita luta, tem muita disputa. Normalmente, agora, eu acho que a última eleição do Sindicato dos Correios foram 4 chapas, né? Mas que quando termina a eleição, vai lá, se cumprimentam todos, estão juntos, estamos em campanha salarial agora nos Correios, e é todo mundo, todos os grupos juntos ali fazendo a luta. Eu acho que isso é a saúde do movimento sindical, né? É isso que dá força para que o movimento seja vitorioso, né? Se você tem uma disputa numa eleição, e essa disputa ela se acirra a ponto de você ter enfrentamentos físicos, você acaba enfraquecendo a luta. Porque esse enfrentamento físico que você teve, ele vai fazer com que companheiros, que companheiras deixem de participar da luta justamente por conta disso. Então, esse respeito a essa democracia, ela é a saúde do movimento sindical. É ela que faz com que o movimento sindical continue forte, resistindo, né? Nessa perspectiva de derrotar o capital, né? Isso é muito importante, é algo que a gente sempre defende. Eu acho que a nossa luta, né, pela democracia, seja no movimento sindical, seja na política geral, né, na política eleitoral, né, no parlamento, ele é algo que tem que ser feito, porque principalmente dentro desse processo de polarização política em que nós vivemos, em que 2 grupos se degladiam, né? Você teve nas eleições aí passadas, né, deputada correndo atrás de cidadão com arma na mão, ameaçando, né? Esse tipo de coisa ele não pode acontecer no nosso país, principalmente no Brasil, que é um país, né, pacífico, né, um país que está de braços abertos para todas as pessoas, para todas as raças, todas as tribos, todas as nações, né, são recebidas pelo povo brasileiro, mas nós não podemos ver, né, seja numa eleição sindical, seja numa eleição parlamentar, a gente vê esse tipo de agressão, esse tipo de coisa acontecer. Então, essa democracia é algo que é muito bom para o movimento, né? Esse último período, né, eu tenho acompanhado muito, né, a luta de vocês lá no metrô, né, desde antes da montagem do comitê contra as privatizações, né, que reúne o pessoal da Sabesp, do metrô, da CPTM, né, o pessoal da CETESB, todo mundo junto ali naquela luta organizada ali contra as privatizações, o próprio pessoal da POSP também,
né? Porque as escolas também, com um projeto de terceirização dentro das escolas públicas, estão todo mundo junto naquele comitê, mas antes de montar o comitê, o Sindicato dos Metroviários já estava enfrentando a luta contra a privatização, né? Uma luta que... Como que está essa luta hoje? Né? Como que ela estava antes? Né? Nós tivemos aí a eleição do Tarcísio, que veio para aprofundar esse processo de privatização, mas antes do Tarcísio nós tivemos governos também que deram a sua contribuição aí para esse processo de privatização do metrô. Como é que está isso? Como é que estava a luta? Como é que está agora? Tá bom, eu acho que é uma história um pouco comprida, né? Mas eu vou tentar passar um pouco do que eu penso em relação a isso, né? Já há algum tempo, né, a gente... E assim, eu falo isso, muitas vezes parece que eu estou desqualificando as outras categorias, mas não é isso. Eu estava conversando com o Paulo Pedrini esses dias, eu falei assim, infelizmente, companheiro, os professores desse país faz 2 meses de greve, ninguém fala nada. Metroviário para um dia, 2, já é um escândalo. E é verdade, né? Por quê? Porque você afeta a indústria, você afeta o comércio, afeta todo mundo, não é? E de uns governos para cá, particularmente aí Dória, e veio aí depois agora o Tarcísio, mas Dória, e o que aconteceu? Começaram a ter uma investida muito mais forte em cima da categoria, no intuito, ninguém tira isso da cabeça da gente, de tentar acuar ela, né? E evitar que ela fizesse alguns movimentos mais radicais, né? Que seriam mais radicais no sentido de fazer a greve, de você chegar a esse ponto, porque eu sempre brinco, né, que não é o trabalhador que faz a greve, né? Quem faz a greve é o patrão, né? Que quer tirar direito, né, o patrão, o governo quer tirar direito, não quer pagar o salário que o trabalhador merece, então quem faz a greve é ele, mas a gente para e eles vêm nesse intuito. Uma dos exemplos mais claros é a nossa sede, lá no Tatuapé, não é? Que simplesmente era um comodato aquilo, a gente já estava lá, 30, estava 20, não, foi em 80, estava quase 40 anos. Quase 40 anos daquela sede, não é? E de repente o cara foi lá e leiloou a sede, leiloou o terreno, né? E teve toda aquela resistência até chegar ao ponto que a gente viu que não tinha jeito, tivemos que sair. E conseguimos agora ter um outro espaço, né? Que aí mais para frente a gente comenta um pouco sobre ele, não é? E também teve o ataque à terceirização das bilheterias, depois o fim das bilheterias, e começou aí, não é? Aí o que vem uma campanha de um governador que na campanha eleitoral ele falou que ia privatizar metrô, Sabesp e CPTM. Com isso, e aí eu tenho muito orgulho dessa parte, cara. Porque eu sempre, você sabe disso, eu, Paulo, que somos mais ligados à pastoral, sempre lutamos muito para unificar, tentar fazer de tudo para a gente unificar alguma coisa, fazer um movimento junto, não é? E, bom, enfim, nós conseguimos juntar nesse movimento, nós fizemos um plebiscito, que arrecadou, conseguimos pegar quase 1 milhão de votos, né? E falando do plebiscito contra a privatização, né? Não era contra o plebiscito, se é a favor ou contra a privatização da Sabesp, da CPTM, nós juntamos 6 centrais sindicais apoiando. 6 centrais sindicais. Nós conseguimos juntar Força Sindical, Intersindical, CSP Conlutos, com a UGT, a CUT e a CTB. Juntamos todo mundo fazendo plebiscito, fazendo essa luta. Eu acredito que aquele lançamento que nós tivemos na quadra dos bancários, eu não sei se você teve lá, eu acho que sim, estava assim. Pô, foi uma coisa que a gente muito tempo não via. Uma coisa assim fechada, né? E um movimento daquele com tanta gente e tal. E depois as 2 greves que nós fizemos junto, né? Fizemos uma greve foi em 3 de outubro, se eu não me engano, e outra no dia 28 de outubro. 2 greves. E em 28 de outubro já estávamos junto com a POS também, né? Isso me deixou muito entusiasmado, cara, sabe? Que assim é possível. É possível a gente focar nos ataques dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, e a gente tentar uma forma que a gente unifique a luta. É possível isso, não é? Aquilo para mim deixou muito claro. Eu fiquei muito contente com isso aí, né? E eu acho que agora, né,
Agora é o momento novamente da gente começar a pensar nisso. Eu tive num evento que a gente tá, você sabe que a nossa composição na diretoria do sindicato tem vários agrupamentos, né? Então, os companheiros do MES, os companheiros da LSR, os companheiros que eram no PSTU, os companheiros que saíram do PSTU, os companheiros da Resistência, os companheiros do PT, companheiros que não, mas enfim. E eu tive num evento que foi chamado pela SAME na Assembleia Legislativa, essa semana passada, né? E eu tive a oportunidade, pessoal, de fazer uma fala e eu falei uma coisa. Eu acho que a gente tem que se atentar para isso, cara. Essa reforma administrativa que estão propondo para os servidores agora, para nós que somos seletistas, é muito parecida com a reforma trabalhista. E a gente não... Eu falei para eles, vocês não podem deixar passar isso. E mais, não vai ser um movimento que vocês vão fazer, que eles estão fazendo hoje, em Brasília, que vai barrar isso. E ao não barrar isso, a gente tem que se unificar. Porque nós estamos lançando um movimento agora, a partir de agora, né? Nós vamos estar... É que demora um pouquinho, porque nós estamos fazendo camiseta para todo mundo usar, nós vamos trabalhar com uma camiseta específica contra, pedindo concurso público e contratação no metrô, né? E eu falei assim, ainda temos que se juntar, né? A gente tem que tirar aquele negócio, não é eu não vou, sabe? Não, tem que se juntar e começar a fazer esse movimento em conjunto. Nós, os metroviários, pelo menos por enquanto a diretoria, né? Eu não posso falar por toda a categoria, porque a campanha ainda não tomou corpo, mas a ideia da gente é essa, né? Vai começar, a proposta que nós aprovamos ontem em Assembleia é que no dia 24 de novembro, do dia 24 até o dia 28, nós vamos estar fazendo uma semana de luta, onde todo mundo vai estar trabalhando com uma camiseta, e além disso nós vamos fazer alguns atos, pelo menos 3 atos em estações grandes, entregando material, falando da contratação e do concurso público. E é lógico que a gente vai tocar no assunto da reforma administrativa, vamos estar tocando tudo isso aí. Tem alguns outros pontos que a gente deve entrar também, que assim, aqui a gente, um compromisso que a gente tem na nossa direção, da independência de governos e de patrões, né? E nós temos, além de nosso metrô, que está correndo esse risco de privatização, nós temos 2 metrôs no Brasil, que são federais, que é o metrô do Rio Grande do Sul e o metrô de Recife, que estão na iminência de ser privatizado pelo governo federal. E nós estamos questionando o governo federal, um governo que nós elegemos, e elegemos com consciência, porque tinha que eleger, né? Inclusive, o Riva, tem um problema nisso aí. Nós estamos num sistema de transporte, o Metroviário de São Paulo, ele transporta 4 milhões de passageiros por dia, não é? Se acontece uma privatização, porque assim, não é todo mundo que é consciente, não é todo mundo que tem esse pensamento que fala, pô, tem que ser isso. Você ataca o metroviário, você ataca o metroviário do Rio Grande do Sul, você ataca o metroviário de São Paulo, você ataca todo o metroviário. Como que eu explico um companheiro que não tem militância, que não tem assim, a disposição de luta que a gente tem, que não é igual um com o outro, se o cara foi lá e tirou seu emprego? Então, até por isso, porque é insignificante o que se vai arrecadar com a privatização com o governo federal, é insignificante. O que se vai arrecadar com o metrô de Rio Grande do Sul, de Recife. Né? E isso não vai nos ajudar. Não vai. Eu não estou... Entendam bem, eu não estou falando que por isso eu vou fazer campanha para o outro. Não é isso. Estou falando que não vai nos ajudar a defender a posição que é mais coerente nesse momento. Você entendeu? Então a gente tem que pensar, entendeu? Pô, o metrô de São Paulo, 4 milhões por dia, são 120 milhões de pessoas no mês. É metade da população do Brasil no mês. Você entendeu? Então essa questão das privatizações dos metrôs também vai entrar em pauta nessa discussão, né? Então é toda essa luta que a gente pretende fazer daqui para frente, até chegar um momento que a gente vai falar, ou contrata, porque nós estamos numa encruzilhada. Eu vou ter que me alongar um pouquinho aqui nessa parte, porque nós estamos numa encruzilhada. Chegamos num momento, Ribamar, que o metrô, para você ter uma ideia, ele mandou 20% nesse último período dos funcionários embora. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo, ele contratou uma empresa para atendimento, que é aquilo que a gente chega nas estações, está lá os companheiros da Works, né? Contratou alguns vigilantes a mais, que é uns companheiros que
se encontra lá, que está CIAL. E, além disso, tem a Polícia Militar, que faz também uma parte de segurança das estações. Então, nós chegamos num momento que ele ou terceiriza, ou privatiza, ou faz concurso público e contratação. E nós não vamos mais deixar terceirizar e nem privatizar, sem ter uma reação desse lado, não é? Então, vai chegar um momento, eu não sei se chega esse ano ainda, ou no começo do ano que vem, ou quando vai ser, mas a coisa vai se acirrar. E aí a gente entende que quanto mais gente estiver junto, mais trabalhadores junto, melhor. Então, a proposta da gente é tentar fazer um grande movimento nesse sentido, né? Perfeito, Aguinaldo. Você pode contar conosco aí nessa luta, porque eu sou um dos entusiastas do transporte sobre trilho, né? Eu me recordo que até 95, 96, né? 96 foi a privatização da FEPASA, né? E acabou com os trens de passageiro. Você tinha a FEPASA, que ela fazia o transporte passageiro, por exemplo, em todo o estado de São Paulo. Era um transporte que não era caro. Hoje, para você viajar daqui você vai para São José do Rio Preto, é R$ 300 a passagem. Sim. Né? E você ia de trem daqui para São José do Rio Preto, se fosse hoje, você ia pagar R$ 50, R$ 60. Né? Então, é um transporte que é barato, que é seguro e que tem que ser público. Né? Então, acho que essa discussão ela tem que ser realmente unificada com todas as categorias, mas principalmente entre os metroviários, entre os ferroviários. Né? O metrô do Recife ele tem que ser melhorado, ele não tem que ser privatizado. Perfeito. Privatizar é simplesmente você entregar a vida das pessoas na mão da iniciativa privada e fazer com que o transporte encareça cada vez mais. Nós temos visto que com as privatizações, principalmente aqui em São Paulo, das linhas de trem, o que tem acontecido, como tem estado, né, o sistema de transporte. Piorou, na realidade não houve melhora, né, o transporte continua cada vez mais lotado, né, as linhas de trem, de metrô que foram privatizadas, que foram entregues à mão da iniciativa privada, tem sido também um problema muito sério, né, então não é a solução realmente. Acho que a solução é investimento, né, e é um investimento em que é possível ser feito, porque o metrô é uma empresa em que ela se sustenta, né? Ela é autossustentável, não dá prejuízo para o Estado e tem condições, inclusive, de aumentar ainda, né, a malha viária dentro do Estado de São Paulo. Se você me permite abrir um parênteses aí, o metrô, além de tudo isso aí, ele tem um ganho social que é qualquer coisa. Porque você, além de não é poluente, né? Evita um monte de doença respiratória, não tem acidente de trânsito, que evita de acidente de trânsito no metrô. Para você ter uma ideia, eu sempre dou esse exemplo que eu acho legal. A Radial Leste. Nós estamos na Radial Leste, você olha um trem passando de manhã. Ali tem 2.000 pessoas dentro daquele trem. Isso significa, aí, 400 carros, com 5 passageiros cada na Radial Leste, um atrás do outro. Estou falando um trem. Você já imaginou o que seria se não tivesse isso aí? Então, assim, primeiro que eu sou um assíduo defensor da tarifa zero, né? Eu acho que o trabalhador ele não tem que pagar para trabalhar, porque ele já sai de casa para gerar lucro e imposto, né? Então, ele não teria que pagar para trabalhar, né? Primeiro, agora, o lucro do metrô, ele não se resume ao que entra de dinheiro. Se resume a tudo isso aí que o governo deixa de gastar, não é? Com o ganho social que tem. Então, assim, mas quando se fala em privatização, quando você entra no metrô, na linha 4, você paga a mesma tarifa que você paga na linha 3. Porém, o governo subsidia lá. A tarifa do metrô da linha 4 hoje está em torno de R$ 6,60. Você entendeu? Então ele subsidia a empresa privada em detrimento da empresa estatal, não é? Então tem tudo isso aí, que é um pacote de coisas. Eu acho que esse é um exemplo bom, Aguinaldo, para a gente, inclusive, fazer esse debate da privatização. Porque o que acontece? Você tem um ganho social, você tem um ganho financeiro,
né, com o metrô público. Né? Você tem todo esse ganho. E o que demonstra a necessidade de privatização é simplesmente a necessidade dos governantes tirarem da população esse bem. Sim. E passar para a iniciativa privada. Porque se a passagem custa R$ 5 no trem e para a iniciativa privada ele tem que pagar R$ 6,60, ele está tirando o investimento da população. Ele está tirando a melhoria do transporte para a grande maioria da população. Ao invés de estender as linhas de metrô, ele tira investimento para entregar na mão da iniciativa privada, que é a mesma coisa que acontece com os pedágios. Sim. Né? Entregar para a iniciativa privada aquilo que o governo poderia administrar e tem condições de administrar, tem bons administradores, né? Tanto dentro do metrô quanto dentro do Estado, tem bons administradores. Né? O que falta realmente é esse desejo, né, dos governantes de manter a coisa pública. Vamos falar que é desejo, né, Ribamar? Porque dá para desconfiar muito disso, não é, rapaz? É uma coisa absurda. E nem os colegas, eu tenho muito colega que fala assim, mas você viu, depois que privatizou a Anchieta e a Imigrantes, porra, você desce, mas cara, você paga uma fortuna. Mas não, é R$50, R$40 de pedágio lá que a gente paga, mas pô, tá bom, mas você já imaginou a quantidade de carro que passa ali? Quantas estradas daquelas não dá para se fazer nesse período, gente? E por que não foi feito pelo governo? Porque, se você lembra, a Imigrantes ficou privatizada numa faixa só, um bom tempo, uma pista só, desculpa, né? Um sentido só, um bom tempo. Depois que foram construíram com o dinheiro da arrecadação. Você entendeu? É um absurdo isso, cara. As empresas, nós estávamos falando do metrô, as empresas privadas. Cara, a gente tá vendo o que está acontecendo. A maioria pegou aquilo tudo novinho, brilhando, coisa nova, né? O metrô com 15 anos, você não viu um problema com ele. Essa empresa linha 4. Não, e nova, construída com o dinheiro do metrô público. Metrô, e aí tem mais que teria que ser construído para dar continuidade ao sistema do metrô, mas que foi entregue na mão da iniciativa privada. E com um pouco de investimento também do BNDES, a gente não pode deixar de falar isso. Eu sou um cara que eu sou crítico, eu faço questão de ser, né? Porque a gente tem que levantar essas questões também. Né? Não estou aqui, eu sei que tem muita coisa que a gente no governo federal queria fazer e aquele congresso maldito não deixa, mas tem algumas coisas também que a gente tem que avaliar. Sinceridade, você dar dinheiro, tirar o dinheiro do BNDES para dar para o governo estadual, privatizar uma empresa, eu não acho que é correto. Estou com muita tranquilidade falando isso. Mas mais que isso, como eu estava te dizendo, com 15 anos, a empresa está tendo os problemas que eles não tinham no metrô com 15 anos, cara. O metrô novo, o metrô estatal, desculpa. Não tínhamos isso. E outra, o sistema metroviário estatal, ele tem todo um procedimento onde existem falhas, as coisas acontecem, mas ela demora 10 minutinhos, 5 minutos a arrumar. Cara, tem falha lá que demora meio-dia. Uma coisa absurda que nem aconteceu, a perca de sinalização demorou meio-dia para ser arrumada. Quando rompeu, eu estava até comentando com um companheiro, quando rompeu um trem, que nunca aconteceu, rompeu um engate e separou o trem, um lado para o outro, e aquele trem é um problema, porque ele tem passagem de um trem, de um vagão para o outro, né, de um carro para o outro. Se tem alguém ali no meio, tinha morrido. Né? Ele rompeu, eles falaram que não poderiam arrumar porque tinha que vir uma peça de fora do país. Você não tem uma peça de reposição. Eu até acho que deveria ter mais. Mas, pô, se quebra um microfone aqui, acaba o podcast, você não tem um outro para colocar aqui. A gente sempre tem um ali, né? Que vamos pôr esse aqui e depois vamos arrumar aquele para, se acontecer de novo, eles não têm. Então é uma falta de manutenção preventiva aí, que assim, é uma coisa absurda, numa tecnologia que no metrô que transporta, como a gente estava brincando aqui, 4 milhões de pessoas por dia. Você entendeu? Então não faz nenhum sentido você entregar. Isso, serviço, cara. Estou falando aqui, educação, transporte, saúde. Né? Isso não cabe falar em privatização disso. Isso é serviço. E serviço não é para dar lucro. Eu entendo a empresa privada, eu entendo a CCR,
a Motiva, né, hoje, que compra, ela quer ganhar dinheiro. Você entendeu? Agora, o que eu não posso é dar um serviço para ela ganhar dinheiro. E é isso que vem acontecendo. Aliás, esse governador é um homem do martelo lá, né, que adora bater o martelo com força, né? É um entregador nato, né? Ele quer vender tudo, né? Eu acho que daqui uns dias a gente não precisa mais de governo, né? Contrata um gerente, né? E acabou. É verdade. Bom, Dagnaldo, passamos aí num processo eleitoral, né? Você agora deixa a Secretaria-Geral do sindicato, passa a ser o comandante lá na direção do sindicato agora, passa a ser o presidente do sindicato. Ainda não tomou posse, né? Ou já tomou posse? Não, dia 6 a gente toma. Dia 6. E qual que é a perspectiva agora nesse novo período aí, nesse período que vai se iniciar como você assumindo aí a presidência do sindicato? Qual que é a ideia, qual que é o plano nesses próximos 3 anos aí? Então, Riba, primeiro assim, né, cara? Quando você fala assim, o seu comandante tem olhos e olhos, então é melhor a gente dividir isso, né? Nós fizemos isso muito bem, a Camila foi uma companheiraça, é uma companheiraça, vai estar na direção com a gente, está na direção, né? Mas assim, a gente foi uma direção que todo mundo teve seu papel e eu acredito que não vai ser diferente agora, né? A gente vai estar junto, né? A palavra do presidente o voto do presidente é o mesmo voto do diretor de base lá, e eu faço questão que isso aconteça, porque o contrário é o discurso da empresa, que diretor é só aqueles, né? Aqueles 14, né? Porque eles reconhecem 7 mais 7, né? E o restante não é diretor. Não, não. Os 57 diretores eleitos, que é isso que tem na nota, são todos diretores e o voto é igual, não é? E a gente foi eleito junto com os CIPIs, os delegados sindicais, os conselheiros do instituto, da empresa, para fazer essa luta, né? Que, como você disse, né? E desde o primeiro dia depois da apuração dos votos, no dia eu já disse isso. Eu não sei se você estava lá na apuração, Não. mas no dia eu fiz questão de falar o seguinte: eu fiquei muito feliz de ter 4 chapas. Fiquei muito feliz porque hoje eu tenho consciência que a gente tem 57 vezes 4 que estão dispostos a lutar, com certeza, contra a privatização e a terceirização. Isso eu não tenho dúvida. E vamos estar juntos, não é? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a maioria das propostas que nós fizemos na gestão passada, aí, nas assembleias, foram defendidas por companheiros também que estavam em outras chapas. Não teve problema nenhum isso, não é? E isso vai acontecer de novo. Porque ninguém está... A gente tem um cuidado, porque você não pode meter os pés pelas mãos, e principalmente uma categoria que tem uma relação tão grande com a população. Você tem que tomar um cuidado para o tiro não sair pela culatra, né? Você tem que primeiro conversar com a população, explicar o que está acontecendo. E na maioria das vezes nós tivemos feito isso com um resultado bastante positivo, sabe, cara? Porque não dá para você... Eu sei o que é hoje. A gente sabe o que é o peão perder o emprego. Sabe? Estou falando peão perder o emprego porque eu sou peão. Não é muito difícil o cara ficar... E tudo que ele vê que pode levar a isso, ele vai ficar preocupado, não é? Então, a gente tem o momento certo de fazer um movimento, de fazer uma greve, de fazer... Então, a gente tem subido degraus. Como eu te falei, vamos entregar a carta aberta, vamos usar camiseta, vamos conversar com a população, vamos tentar unificar movimento, vamos fazer o que for. Mas se tiver que chegar ao extremo, nós vamos fazer, porque é um direito nosso, a greve é um direito do trabalhador, a gente tem o direito de fazer e nós vamos fazer, né? Mas assim, eu estou muito tranquilo, porque é uma continuidade da gestão passada, né? Mudou algumas peças, saíram algumas pessoas, mas na sua grande maioria, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que 80% da chapa é o mesmo pessoal que estava lá. E a gente tenho certeza que vai ter uma boa relação com todo mundo e vamos tocar essa luta, e tenho certeza, cara, que nós vamos... Eu não vou falar, ter certeza é muito duro, né? Você falar assim, porque quem viveu num país que nem o nosso, que tudo que a burguesia falou que ia privatizar, privatizou, né? É muito difícil, mas eu confio muito nessa categoria. Eu acho que é muito possível a gente vencer essa batalha. Agora, eu não abro mão
eu sou um cara que sou muito chato. Sempre falei que é o seguinte, o não eu já tenho, né? Então, eu vou procurar o sim. E eu vou, como nós fizemos na outra gestão, eu, a companheira Camila, ela na presidência, na secretaria-geral, procuramos todas as centrais sindicais, procuramos todo mundo. Tomou umas portadas na cara, mas depois voltou atrás e veio e estava junto e fizemos né, um trabalho em conjunto e nós vamos fazer isso de novo. Vamos fazer porque eu tenho certeza, cara, que é o caminho. Se a gente não parar com esses milímetros que a gente tem, que tem que ser eu, tem que ser do meu jeito, a gente não unifica essa classe, cara. E o meu sonho, eu posso morrer sem vê-lo, mas eu vou continuar lutando em ver essa classe unificada novamente. Com certeza. Bom, e eu sei que eu posso contar com você, pode contar, você sempre pode contar comigo, contar com nossa ajuda aí. E a construção da nova sede, como é que tá? Perdeu a sede lá, antiga, mas está construindo uma nova. A que pé que está essa sede? Você sabe que eu sou meio papaoche, né? Eu sou meio ligado à pastoral operária e eu tenho mania de falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Em 2014 nós fizemos um movimento, foi em plena Copa, nós estávamos em campanha salarial, né? Então colocaram uma Copa na nossa campanha salarial, né? E deu todo aquele caos que mandaram 40 companheiros embora, eu estava demitido também. Eu estava na diretoria do sindicato, fiquei só 6 meses afastado, mas o pessoal ficou quase foi 4 anos, né? Quase 4 anos. Eu estou falando isso para poder chegar lá. Aí aconteceu o que eu falei, né? Que o Dória foi leilou a nossa sede. E aí o que nós fizemos? Tentamos colocar ela como é que fala? Fazer que não pudesse derrubar lá, né? Tombar, né? Fazer um tombamento dela. Mas mesmo sendo um tombamento, o dono que comprou tinha direito de cobrar aluguel. E aí ele podia cobrar aluguel. Ele falou, quero 120 mil reais de aluguel por mês. Eu falei, não, que isso, né? Não tem condições, vamos na justiça. Isso é um absurdo. Chegamos na justiça, a justiça compactou com nós. Isso é um absurdo mesmo, não pode ser 120 mil reais. Vai ser 80 mil. Eu falei, me ajuda, né, cara? Aí tá bom. Aí conversamos com a empresa que comprou, é uma Porte Engenharia, que está fazendo todo tem um projeto ali do Carrão até o Tatuapé, que está erguendo prédios e vai fazer teatro. Tá. Mas aí, o que nós conseguimos? Que eles perdoassem a dívida. Nós estávamos lá e deram mais um dinheirinho para nós sair de lá. E com o dinheiro, é aí que entra a questão de 2014, porque eu nunca vi uma solidariedade tão grande como teve nossa categoria. Esse período que o pessoal ficou afastado, a categoria contribuiu, mês a mês, para colocar uma coisa muito próxima ao salário da pessoa, por mês. E nós ganhamos esse processo em primeira e segunda instância, esse processo de integração, e conseguimos fazer um acordo com o metrô, deles retornarem a trabalhar e o metrô pagar esse período que eles ficaram afastados com um ágiozinho de 10% ou 15%. E aí o que os companheiros fizeram, devolver esse dinheiro para o sindicato. Uma parte, a categoria, algumas pessoas, a gente falou, ó, quem quiser de volta, a gente vai devolver, a parte que o pessoal colaborou, sem juros, lógico, porque o cara não pagou o juro também. Mas vamos devolver, alguma parte pegou, o restante ficou lá. Nós juntamos esse dinheiro com o dinheiro que a empresa deu para nós sair e, por acaso, achamos uma sedezinha, que era uma faculdade de teologia, você já esteve lá, ali na Estação Belém, próxima à Estação Belém, muito mais próximo, inclusive, da nossa sede. E depois, por incrível que pareça, os companheiros que trabalham no CCO ganharam um outro processo que eles deixaram e teve uma verba de sucumbência, que lá no nosso sindicato, aí eu quero elogiar nosso jurídico, os advogados do nosso sindicato, a sucumbência, eles não ficam com ela, eles passam para o sindicato. Juntando esse dinheiro, nós compramos um outro terreno do lado, que foi onde teve a apuração da eleição e que nós demos o nome de ECLAT, né? Que é Espaço da Classe Trabalhadora. Por que Espaço da Classe Trabalhadora? Porque nós temos muito orgulho da nossa sede lá no Tatuapé ter servido para isso, não é? Nossa sede era um local que se encontrava movimento negro, movimento de mulheres, movimento sindical, movimentos partidários. Aquela sede sempre serviu para isso. E para a gente, é lógico que nós não fazemos nada de graça, ninguém faz nada de graça, mas para a gente é muito bom ter essa relação com os movimentos sociais, movimentos políticos, e aí vai.
E essa é a ideia da gente. E nós estamos construindo esse espaço, vai servir, é lógico, para o lazer dos metroviários também, né? Uma quadra pequena, com churrasqueirinha e tal, esse negócio, mas vai servir principalmente para a gente poder fazer essa integração com os movimentos sociais, políticos e aí vai. E a gente acredita, né, que no dia 22, até falei com você já isso, né, porque a posse oficial da gente é no dia 6, mas a gente está pretendendo fazer um atozinho lá no dia 22, acredito que já vai estar inaugurado né, e agora nosso. Né? Maravilha. Nossa, maravilha. não tem governo que derrube, né? Agora sim. Apesar que eles vêm metendo multa na gente, porque teve inclusive 2 multas aí que a gente tem que ver como é que estamos recorrendo e tal. Mas o metrô, porque nós fizemos uma greve, ele entrou na Justiça Comum pedindo que a gente reembolse todas as passagens, né? Mas estamos conseguindo. Foi a greve de catraca livre? Não. Não. Por não ter trabalhado. Ah, sim. Por não ter trabalhado, ele simplesmente acha que a gente tem que pagar um prejuízo, que segundo ele nós temos um prejuízo para o governo. Foi para se falar esse negócio da catraca livre, viu? Porque muitas vezes a gente é cobrado por que disso. Né? No primeiro ano de gestão, em 23, no começo do ano, nós nos propusemos e sempre estamos dispostos, deixar claro aqui, que sempre estamos dispostos a trabalhar de graça para evitar deixar de ter transporte, mas que não cobre passagem. Não é? Olha, não chegamos num acordo, a partir de amanhã é greve. Não, em vez de nós fazermos a greve, nós vamos trabalhar, mas com as catracas livres. Nós topa isso. E em 23, nós conseguimos uma liminar que nos autorizava a fazer isso. Depois o governo caçou, né? E não foi quando a gente entrou para trabalhar, caçada a liminar, a gente saiu de novo. Bom, mas eu estou falando isso porque muitas vezes o pessoal cobra muito isso da gente, né? Mas ao fazer isso, a justiça, na maioria das vezes, quando a gente abre a catraca, ela diz que a gente causou um prejuízo para o metrô, né? E a gente não poderia fazer isso. Mas, enfim. Mas eu acho que o governo devia ter a sensibilidade de saber que, com certeza, minimizaria o prejuízo para o trabalhador que está querendo se deslocar naquele momento. Né? E a gente não está pedindo para ganhar, não. A gente trabalha de graça com a catraca livre, se ele quiser, em vez de fazer a greve. Maravilha, Dagnaldo, maravilha. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Queria que nesses 2 minutos, 3 minutos aí, você falasse um pouco sobre a perspectiva agora, né? Nós estamos aí finalizando 2025, entrando para 2026, um ano eleitoral. Nós sabemos que o estado de São Paulo é um estado que foi muito prejudicado com a eleição do Tarcísio, né, e de uma bancada reacionária, porque a bancada na Assembleia Legislativa de deputados estaduais, deputados federais também, mas a bancada estadual ela é muito pior do que a bancada federal. Né? O que nós temos assistido dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo é um desmonte dos serviços públicos, né? Realmente a entrega da saúde, da educação, da segurança, né? Porque você ouve o governo falar em segurança pública, mas ele pouco tem investido realmente na segurança. Né? O que ele tem feito é entregar a segurança pública na mão da iniciativa privada, né? Aumento das milícias, né, no estado de São Paulo. Qual que é a perspectiva para esse próximo período e que recado você deixa aí para os trabalhadores e trabalhadoras para 2026? Não, primeiro é aquilo que eu falei para você. Eu acho que assim, a gente tem que tentar unificar essa luta. Eu acho que uma das formas da gente mostrar para a população que não tem militantes, que não tem participação, o que esse governo vem fazendo, a gente está junto. Não é? A gente tem essa luta da questão da saúde, dos professores, nós, metroviários. Eu acho que a gente tem que jogar a questão da privatização da Sabesp, a situação que ficou, o aumento na conta de água. O pessoal lá da Zona Sul tomando água barrenta. Eu até fiz uma proposta para um vereador, companheiro nosso, falei assim, por que vocês vão lá, enche uma garrafinha com aquela água, filma isso e leva lá na Assembleia, na Câmara, e fala pro cara, você tem que beber, porque o cara falou que é boa. Não é? E a gente tem que começar a fazer isso, mas a gente tem que estar junto. Não é? A gente tem que saber, assim, eu acho que a luta que a gente está fazendo em defesa das categorias, em defesa do serviço público, em defesa dos trabalhadores, é uma luta que também ajuda
a se contrapor à política desse governo aqui no Estado. Se a gente não fizer isso, cara, se a gente não tiver uma unidade, vai ser muito difícil. Eu acho que aqui em São Paulo, principalmente, é muito difícil a gente conseguir reverter essa situação. E olha, mais 4 anos com o Tarcísio vai ser difícil. Velho. Nós estamos... Olha, eu não imagino isso, né? Porque aí eu sempre digo, né, que você reeleger um cara como Tarcísio é você falar para ele, eu estou gostando do que você está fazendo, não é? Eu estou gostando do que você está fazendo. E olha que eu vou te falar, o trabalho mal feito foi de todos nós. Eu estou falando porque teve metrô viário. Metrô viário, que o cara falou na campanha que ia privatizar o metrô, ele votou no cara. Então a gente tem que começar a fazer aquele trabalho de formiguinha, de lado a lado, fazendo a nossa campanha maior, lutando contra a privatização, contra a terceirização, defendendo a escola pública, defendendo a saúde pública, mas não esquecer que mais 4 anos é entregar tudo isso aí, né? A gente vai estar com toda essa disposição. Vamos ter alguns companheiros que vão defender outras posições, mas no final vamos estar sempre juntos, né? E eu acho que é por aí. Mas sempre defendendo a unidade da classe, cara, porque senão a gente tem que parar com esses meninos, né? Eu falo uma coisa, eu não estou fazendo uma crítica íntegra, não, pelo amor de Deus, mesmo porque eu militei muito junto com vocês, mas no começo da década de 80, quando fundou a CUT, eu falei, aí, vamos conseguir unificar os trabalhadores, temos uma central sindical. Eu dormi, acordei, tinha 16. Fica difícil, né, meu camarada? Mas é isso. É isso aí, Aguinaldo. Obrigado aí pela sua presença, te agradecer. Né? Estamos aí à disposição sempre para estar ajudando nessa luta, nessa batalha. Né? Precisou, pode chamar que nós estamos lá para ajudar. Lembrar você, meu amigo, minha amiga, que se inscreva, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe nossas publicações. Essa publicação hoje, por exemplo, é muito importante você compartilhar para entender um pouco da luta dos trabalhadores metroviários, né, da luta que essa categoria tem desenvolvido durante aí todo esse período. Então não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal. E lembrando para você que é da região do Alto Tietê, que é ali de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá, que dia 15 de novembro nós temos a Marcha para Jesus lá em Ferraz de Vasconcelos. Vou estar lá, juntamente com os irmãos da minha igreja, estamos ajudando na organização, então te convido a estar lá conosco, vai ser no Centro de Convenções, ali no centro de Ferraz de Vasconcelos, às 15 horas, então esteja lá conosco, Marcha para Jesus em Ferraz de Vasconcelos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.